Joinville, cidade dos príncipes, oh Joinville, cidade das flores, as margens do rio Cachoeira, dia o audaz pioneiro, andou no trabalho, alguém exileu, porque alma ao povo brasileiro. Olá, boa noite! Estamos começando o programa Passando a Limpo de hoje. Na edição de hoje, nós vamos tratar de vários assuntos interessantes, inclusive de um muito especial, que é a questão das aulas dos nossos queridos universitários. O que será que está acontecendo aqui em Joinville, especialmente na UFSC, na UDESC, e aquela obra gigante, tão celebrada da UFSC aqui de Joinville, a obra física? Como é que será que anda? O Passando a Limpo não esqueceu, vamos lembrar de tudo isso hoje. Boa noite, meu caro Osni Pisque, a lenda da política catarinense. Boa noite, telespectadores. Boa noite, Jorge. Boa noite, Henrique. Boa noite. Boa noite, Arno. Boa noite, Enio. Olha, realmente temos vários assuntos importantes hoje para tratar aqui, né? E um deles nós vamos verificar aqui, que é fiscalização, um assunto que nós temos falado quase em todos os programas. Vocês vão ver as reportagens que nós vamos apresentar. A grande maioria por falta de fiscalização de todos os tipos, né? E bom, vamos deixar para mostrar as imagens. Eu queria alertar também para um outro assunto aqui, que me parece complicado, que é o assunto da Covid. Em Joinville, que está sob a direção da turma do Velho, ficou lá o Jean Rodrigues da Silva, Velho, ficou o Luiz Henrique Melo, que é o infectologista, e nós somos campeão de dengue. Felizmente a dengue continua com 50 casos por semana, tá? Mas ainda está... Quer dizer que não está resolvido. Quer dizer que as ações de controle da dengue das quais a gente falou aqui estão começando a fazer efeito. Estão começando a fazer efeito. Se tivéssemos começado antes, teríamos melhores resultados, e é importante que essas ações não parem. Eu vou dar os dados aqui que eu acho importantes sobre a Covid. Olha, casos ativos por município. Florianópolis, 559. Número de habitantes, 508 mil. Palhoça, 245, 175 mil habitantes. São José, 262, 262, 250 mil habitantes. Biguaçu, 62, 62, 70 mil habitantes. Tem uma lógica nesses números. A grande Florianópolis, com 1 milhão de habitantes, 1 milhão e 3 mil, 1 milhão, tem 1.128 casos ativos. Joinville, 597 mil habitantes, estatística 600 mil, tem 2.507 casos. Alguma coisa não está funcionando. Por quê? Existem aqui, se nós compararmos, 400 mil habitantes a mais na grande Florianópolis e 1.128 casos ativos. Aqui nós temos 1.500 casos a mais, com menos 400 mil habitantes. Então, alguma coisa não está funcionando. E é uma proporcionalidade, em cada cidade dessa que faz parte da grande Florianópolis, tem uma proporcionalidade. Sim. A nossa história. A nossa história totalmente. Entendeu? Tem números aí. A nossa história totalmente. Tem números aí para acompanhar, que são o seguinte. Primeiro, a taxa de vacinação em Joinville não é a taxa que a gente desejaria. Estão faltando vacinas, tem muita gente querendo agendar que não está conseguindo agendar
Joinville tem recebido historicamente, durante a pandemia, menos vacinas que a Florianópolis e a Grande Florianópolis. Proporcionalidade. Esse é o ponto, a proporcionalidade. E o que é verdade é que tem muita gente que não tem tomado a segunda dose, e acho que é um tema para alertar. A gestão que está sendo feita, mas também a falta de vacinas, o fato de que Joinville tenha recebido menos vacinas. Tem mais mas um os números são muito grandes para ser justificados só por isso. Tem mais um ponto. Essa semana, Joinville foi notícia nacional, porque uma moça publicou uma foto dela sendo vacinada nessa região. É lombar que se chama? Lombar. Né? Tem gente que está louco para chamar isso de glútea. Vamos lá. E o que aconteceu? Acabou repercutindo no Brasil inteiro, inclusive via Folha de São Paulo, tratando com destaque o fato de que Joinville é a única cidade onde não está aplicando a vacina da Covid ela aplica no braço. Agora, eu não estou dizendo que isso tenha influenciado, eu só estou lembrando esse episódio. Mas foi muito bem lembrado, eu só queria dizer o seguinte, que essa turma que está aí é a turma do velho, é a turma que fez o Rio Matias, é essa turma que está aí. E os problemas maiores de Joinville estão acontecendo onde tem a mão ainda do 048, etc e tal, etc e tal. Mas que eu ainda diria que existe um pouco de síndrome de super-homem na cidade, todo mundo acha que não vai acontecer com ele, e um pouco de precaução, seguir as regras de precaução, usar máscara, alguns desses tipos estão sendo relegados a segundo plano. Então, alguns cuidados, e a prefeitura devia, através da SECOM, fazer um trabalho para exigir novamente, alertar a população que essa doença não é brincadeira. Vamos lá? Vamos lá, eu acho que está na hora de a gente Fica o recado então para o senhor Jean, o senhor Jean, e para a turma do velho abrir o olho, que nós estamos de olho bem aberto aqui. Vocês conhecem aquela música italiana, Una Bella Polenta? Então vamos lá. Pois é, a paródia de hoje do Silvio Peck ele faz justamente uma paródia em cima dessa música e presta atenção na letra porque ficou muito interessante. Oi gente, aqui é o Silvio Peck, o Piá Vividense, seja muito bem-vindo a mais um programa Passando a Limpo. Isso mesmo, aqui estou eu mais uma vez juntamente com essa equipe maravilhosa para levar a você, joinvilense, esse que é o melhor programa de Joinville, e desde já agradecer a sua presença conosco aqui todas as quintas-feiras e pedir: não esqueça de seguir o programa Passando a Limpo também nas redes sociais. É isso aí, é só você digitar programa Passando a Limpo lá no YouTube ou lá no Facebook, inscrever-se no canal, curtir a página para você receber todo esse material que é gerado aqui diretamente aí no seu smartphone, na palma da sua mão. Beleza, povo? Ficamos combinados então? Então vamos lá, ó, não esquece, hein? Agora vamos pra música, né? Vamos pra paródia, porque hoje nós viemos com uma moda italiana tradicionalíssima aí, né? La Bella Polenta! Pra falar do quê? Pra falar de uma bela polenta que acontece aqui, e nós vamos falar, e pra isso nós vamos chamar a banda italiana, o abençoado Andiamo! Vamos falar da universidade que tá abandonada lá no Matagal. 10 anos passou, ninguém mais falou, silêncio reinou. Aquela da curva do arroz, lá 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 da curva do arroz. Vamos falar também daquele trevo que se esqueceram lá na 101, que não liga nada a nenhum lugar. Quem quer comentar pra gente explicar? Perto da curva do arroz, lá na 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 curva do arroz. Vamos falar do belíssimo espaço que foi alugado no Business Park para a Federal. Da curva do arroz, do trevo fantasma, lá da 101. Que é pra aula não parar lá no Perini Parque e na Federal, lá no Perini Parque e na Federal. Vamos falar que as aulas pararam
desde o mês de março de 2020, lá na Federal, do Parque Perini, da Curva do Arroz, do Trevo Fantasma. Mas por conta do Covid que a aula parou, a aula presencial lá do Parque Perini e na Federal. Vamos falar que as outras empresas do Parque Perini trabalham normal, todo o pessoal, produção total, menos os docentes lá da Federal. O dinheiro vai cair na conta do docente do Perini Parque e o povo inocente que pague se lasque. Ouvi falar que as aulas só voltam no mês de abril de 2022, lá na Federal do Parque Perini, que parou em março de 2020. Aquela abandonada na curva do arroz, lá na curva do arroz, lá na curva do arroz, lá na curva do arroz. Esse é o retrato de Joinville com as instituições de ensino superior. E não é só a federal, não. É o DESC também. É dinheiro público. É dinheiro público. Dinheiro público para comprar o imóvel, dinheiro público para construir aquele esqueleto que está lá, dinheiro público para pagar os salários dos professores que não dão aula. Jorge, mas nós fomos lá. Nós mandamos uma equipe lá na obra. Vamos ver como é que está lá. E é assustador. Pode botar no ar o prédio abandonado lá na Curva do Arroz, porque é impressionante aquela estrutura imensa. Aí você vê que, inclusive, aí está. Nós entramos lá, nós mandamos o pessoal fazer uma inspeção rigorosa, para ninguém dizer que a gente está falando sem chegar pertinho. Olha só, gente. Subindo, inclusive, as escadarias do local. Isso vai se deteriorando, né? Tudo Sim. exposto Sim. ao tempo, à chuva, A ao estrutura no tempo. Não há vandalismo porque esse tipo de material. Mas já roubaram. Mas já roubaram também? Eles. Não, já. Então não tem mais. Roubaram. Então não tem mais o que ser roubado. Né? Então quer dizer, o prejuízo é gigantesco. Né? E o interessante é que a Universidade Federal tem curso de engenharia civil, de engenharia de infraestrutura, de arquitetura. E isso aí é uma vergonha, né? É dinheiro público simplesmente jogado na lata do lixo. Quando a gente fala dinheiro público, é nosso dinheiro. Dinheiro do contribuinte que paga impostos. E essa história começou bem antes da obra. E o exemplo está lá no Perini Business Park. Sim. As Vocês lembram empresas como não começou? pararam, Antes. as empresas não pararam, funcionam. E as instalações da Federal são maravilhosas ali. Isso é extraordinário. Parabéns ao Perini, que Sim. o Perini Business Park propiciou as melhores condições para que a universidade se instalasse lá. Aproveitou a oportunidade de que a obra não anda, de que a compra do terreno também foi uma história complicada, numa área que alaga, tem toda uma situação nesse imóvel aí da Federal. E outra Não coisa, existia né? planejamento? Não houve planejamento? O ex-prefeito, que foi o mentor intelectual, Um dos. né? E já mandaram mudar o uso e ocupação do solo lá no entorno, não é isso? Tem mais ainda. Isso aí, segundo os estudos na época da LOTE, lá em 2014, isso aí é uma ARUC. Depois foi pintado... O que é ARUC? Área Rural de Utilização Controlada. Área Rural. Bom, isso é uma... E depois foi pintado em cima dessa ARUC um setor especial 03. 03 significa atividade educacional. Porém, na própria lei diz que setor educacional não pode ser em área rural. Então há uma confusão de legislação,
Eu nem sei se essa obra tem alvará. Não deve ter, como nada tem. Não dá para mostrar as instalações do Perini lá? Dá. Daí é que eu pensei que na ordem a gente ia mostrar. Pode cortar aí as imagens que o pessoal já conseguiu chegar às suas conclusões que está completamente abandonado. Tem ali também que a gente falou que tem o trevo que liga nada a lugar nenhum. Então, só soltar rapidinho para a gente só mostrar aquilo ali que é maravilhoso também. E em seguida a gente vai... Aí que está o trevo. Maravilhoso, moderníssimo. Tem até ali aquilo ali não é um viaduto, né? Um viaduto. Sim, um viaduto. Um viaduto, e como diz a paródia, né, Pisque? Liga nada a lugar nenhum. Quer dizer, uma obra que está lá, parada. E o interessante é o seguinte, o vereador Diego veio aqui, falou das vias marginais, que não estão no contrato de manutenção do DENIT, da concessionária, e gasta um dinheiro com uma obra dessa que não liga nada a coisa alguma. E alguém está fazendo alguma coisa? Nada. A Universidade Federal, pelo menos o que tem divulgado aí, pretende voltar em abril de 2022. A Universidade Federal que oferece as aulas aos alunos lá no Perini Business Park. Nós temos as No imagens. estado todo, em Florianópolis, sim. no estado. Ó, esse é o Perini Business Park, aquele prédio ali é o da Universidade Federal de Santa Catarina. E nós vamos mostrar lá na frente que não tem movimentação alguma, né? Todo parado, com exceção das empresas. As empresas, como também a paródia relatou muito bem, né? As empresas trabalham a todo As vapor, empresas têm né? que trabalhar para arrecadar impostos, para pagar a conta Para pagar a conta dos que não professores dão aula. da universidade. Aí você está vendo a bandeira do Brasil tremulando na entrada ali do Perini Business Park, que é realmente um lugar maravilhoso aqui de Joinville. Mas, infelizmente, aula na UFSC ali dentro, nem, pelo menos presencial, nem Nada. pensar. Essa que é a realidade. E essa é uma questão que envolve o governo federal. Agora vamos mudar para Santa Catarina, porque nós fomos na UDESC, a Universidade do Estado de Santa Catarina, e Tá bem também, preparada. seguindo o exemplo da UFSC, olha aí a UDESC, também é outra belíssima universidade aqui de Joinville, tudo parado. Só lá o guarda ali na recepção, mas aulas presenciais também, nada. Essa vantagem de ter os salários garantidos. Quando os salários estão garantidos, não precisa trabalhar, que continua recebendo. Agora, o que me causa espécie é que as lideranças da cidade, As forças vivas da cidade. as forças vivas da cidade, não são lideranças, não são forças vivas. A cidade, até agora, eu não ouvi ninguém falar nada. Ninguém está preocupado com Ninguém está preocupado com nada. Na realidade, deveriam estar preocupados, porque esta semana teve um evento onde o presidente da Fiesc estava presente, o presidente da CIS estava presente, o próprio prefeito estava presente, falando do apagão de emprego, quer dizer, a falta de funcionários para movimentar a economia da cidade. Então, se nós não temos as universidades funcionando, nós temos menos alunos se formando, nós temos um quadro. E cabe mais estudo acerca disso, porque o êxodo dos estudantes largando as escolas Sim. é bem acentuado. Tanto é que no último vestibular, Henrique, por exemplo, a nossa UDESC, que era bem concorrida, não é? Mas bem concorrida, 5, 6, 7, 8, 10 candidatos por vaga, dependendo do curso, agora chega 1.3, 1.4, 1.2 no máximo. Então está acontecendo alguma coisa. Sim. Isso não só na UDESC, como na Univille também, além do curso, com exceção do curso de medicina, os outros cursos tem 0.3 candidato por vaga, e na UDESC é a mesma coisa. Vamos fazer o seguinte, a gente vai dar uma paradinha. Eu quero agradecer você que está acompanhando a gente pela TV da Cidade, você que acompanha a gente pela TVBE, você que acompanha o conteúdo completo do programa que fica disponibilizado no YouTube, no Facebook do Passando a Limpo Joinville. Daqui a pouquinho o Osni Pisque vai fazer uma homenagem aqui um pouco diferente. Aguarde porque vale a pena esperar. Rapidinho o nosso intervalo. Estamos de volta e com esta curiosa vela preta acesa aqui na mesa. Eu quero que o Osni Pisque gentilmente explique para a gente do que se trata
Olha aqui, ó. Essa vela preta aí. Essa vela aí é uma homenagem a São Camilo. São Camilo. São Camilo. São Camilo é o padroeiro dos enfermos. E tem uma estatal aqui de Joinville que está trocando todas as nossas empresas locais por empresas de fora. E as empresas estão ficando enfermas. Então é uma estatal, Estatal só temos uma. é uma estatal joinvilense, Municipal só temos uma. né, que se dá ao luxo de levar resíduos agora da nova estação, Jarivatuba, para Fraiburgo. Fraiburgo. Fraiburgo são 5 horas de viagem. 5 horas de viagem. 5 horas de Não viagem. era mais fácil deixar aqui no aterro? Tem que perguntar para o São Camilo. Ah, Então- São Camilo, São Camilo. Então, me parece que ainda existe algum resquício aí, Henrique, da turma do 048 na cidade aí. A história é estranha, levar aterro para Essa informação que me chegou. é bom ficar atento a isso. 5 horas de viagem. Até o dono do aterro lá Da ambiental ficou catarinense. tão assustado que, coitado, faleceu essa semana. O de Fraiburgo? O de Fraiburgo? Recebeu o aterro de Joinville. Não sei o que houve com ele, com devido respeito, mas... Vamos orar então para São Sim, mas o Camilo. nosso aterro não está atendendo? Entende? E por que está levando para Fraiburgo? Tem que Essa perguntar para pergunta. São Camilo. São Camilo. Deve existir uma explicação lógica, né? Ou não? Sim, claro. Se ele quiser vir aqui, pode vir aqui explicar. Então tá Lógica certo. deve ser. Hein? Isso Lógica faz deve tempo, ser. isso? Agora, É recente, então. quando é que começou a funcionar lá a estação de Jarivatuba para gerar revisão? Há pouco Ele tempo está em agora. experiência ainda, na realidade. Está funcionando, mas ainda está em fase experimental. Segundo consta, teve um pequeno ajuste lá. Eles precisam se ajustar, Tem claro. normal, Mas esse aí é uma homenagem que os empresários... Parece que lá é um cemitério de empresas, entendeu? Nós, Bom, eu vou Mas ser depois vamos conversar mais sobre isso. nós estivemos Vamos na acompanhar. nós estivemos na Urbano Schmidt porque as pessoas veem o programa e se queixam, chamam atenção para problemas eventuais, e a gente foi lá dar uma olhadinha na Urbano Schmidt e o pessoal encontrou uma pista que está trabalhando, está sendo recuperada, mas algumas pedras foram colocadas ali na pista para evitar que o pessoal trafegue nessa pista. Está ali, ó, esse é o local. Não fosse as pedras no caminho, como diria o poeta, né? Olha só, observe esse carro prata aqui. Ele estava vindo pela via, então ele tem que esperar, porque afunila a via dupla ali, isso é bem na frente da termotécnica, e aí o pessoal passa a utilizar uma pista só. E detalhe importante, Mas que tipo de sinalização é isso? A que norma isso atende? Qual é a fiscalização disso? Isso é um Não perigo. tem fiscalização. É sinalização virtual. Virtual? É. A batida avisa. É mais ou menos isso. e o meio-fio ali não me É uma parece muito... responsabilidade isso. E aquele meio-fio ali, João, tá tudo certo? Está todo certo que está torto. Né? Tá um Olha, pouco- a tal da CEPROT, antigamente era CEPROC, quando Não, mas essa é você trocava o cara. CEPROT. Não fiscaliza nada. Não fiscaliza nada. É a mesma turma da pintura, viu, Jorge? Que o prefeito mandou suspender lá na Marquês de Olinda. Viu, Henrique? Eu acho que tem que suspender CEPROT. Mas aí, Não, é que a CEPROT, Olha. o DETRANS, está dentro do CEPROT. E o DETRANS é onde está a guarda de Pretoriana. trânsito. E eles estão trabalhando home office. tá. Mas Quem? Entendeu? Mas eu me Os assusto. guardas trabalham home office. Ah, Está na onda. perfeito. Então eles ficam em casa Não, trabalhando em casa. o mais interessante... Pô, Mano, explica, quem é que Olha- regulamenta? eu diria que falta alguém ler o artigo 34 do Código de Posturas, inclusive com a redação da gestão anterior, de 2015. Ou seja, todos esses detalhes e todas essas influências no tráfego
tem alguma regulamentação a ser seguida para segurança. Claro que tem. E ninguém segue nada, mas está escrito num código aqui de Joinville. E ninguém manuéis? segue nada. E os Não tem manuéis, manual. fala? Não tem manual. Os manuéis que o Não secretário... tem Mas manuais. eu fiz uma inserção, dei uma mergulhada essa semana, depois que nós conversamos por telefone a respeito da rua Otto Bem, sobre os caminhões de Nós vamos mostrar aqui já. É? Vamos mostrar. Aí Então eu você gostaria de fazer um comentário. Vai fazer um comentário, sim, nós vamos Tem um mostrar. comentário. Não, eu tô bem. Não, mas não, vou continuar não. Segue no bolo Schmidt. O que eu acho engraçado é que depois tem gente reclamando, quando aqui no programa a gente alerta para essas coisas, tem gente que não gosta que a gente Aí manda a gente alerte para estudar. essas coisas. Manda a gente estudar, Isso, aprender. manda a gente estudar. É só olhar aqui. Mas o cara que fala assim é uma besta normalmente. Né? Uma vista quadrada, mas enfim. Mas o que acontece é o seguinte, isso se repete na cidade Em toda a cidade. inteira. Sim. Eu acho que nós mostramos no outro programa uma obra da própria prefeitura, do secretário do Velho, do secretário da Saúde, e parece que alguém na prefeitura nos ouviu e foi lá para consertar. Que Estamos bom. falando Então da- vamos mostrar como era e como está hoje. A Estamos prefeitura. falando da Max Colim. Max Colim. Assim, é preciso também chamar a atenção que não ficou e estava a maravilha do mundo, né? Mas eles Não, estão mas peraí, demonstrando peraí. que estão querendo resolver. Já Vamos devagar, né? Na prefeitura, lá na antiga sede da prefeitura, ali na Max Colim com a João Colim, nós mostramos na semana passada que não havia calçada. O pessoal utilizava como calçada um trecho da via pavimentada. E continua usando. Continua, só Só que que agora... você não, viu o que eles fizeram. Mas né? vamos fazer Fizeram uma justiça. proteção. Eles É. começaram. Eles Fizeram a proteção. Mas já eu acho uma evolução. É um porque, avanço. Não, é um ó, avanço. pode ver que agora tem um trecho daquela calçada. Esse é da semana passada, né, gente? Ó, É, era da assim. semana Você está vendo aí que a calçada. Eles jogaram ali no meio, na ciclovia. Na ciclovia, e o pessoal tinha só aquela cerquinha com uma proteção bastante frágil, né? Não, mas melhorou. Não, ainda melhorou. agora nós temos. Essa agora eu vou- da semana Ó, passada. aí, esse trecho aí, por exemplo, não Não, tem estou nada falando de que seguro. melhorou né? agora, vai É. mostrar. Aí você vê que realmente a gente entende que é uma obra em Eu vi, andamento, tal, mas é preciso Só respeitar. para lembrar, é uma obra que devia ter sido concluída em novembro do ano passado. É. Novembro do ano passado. Essa placa que está aí, que informa que essa obra Essas são deveria as ter imagens- sido concluída em Então- novembro do ano passado. Então, se é novembro do ano passado, a turma do Velho continua sem cronograma de obra. Isto. Por enquanto nós estamos chamando de velho, mas tem alguns novos velhos também atrapalhando a administração. Eu tenho uma informação, Pisque, me dá 30 segundos. Eu tenho uma informação, fui a fundo. Ó, nisso só para fazer justiça, perdão, Henrique, aqui apareceu a como está imagem. hoje. Ó, agora eles puxaram aqui, eles estão fazendo ali uma calçada no local onde efetivamente É a o calçada. passeio ali. Né? Eu vi isso aí. Henrique, perdão, eu te Não, interrompi. eu fiz uma inserção, né, mergulhei lá dentro e fiquei sabendo de fonte segura. É o seguinte, os novos secretários que estão aí, eles são, com todo respeito, né, mas nós já sabemos como é que funcionou e tal, aquele negócio todo. São pouca experiência em serviço público, pouca experiência em comando disso aí. O segundo escalão, isso aqui a gente pode falar, e pode ir lá conferir, o segundo escalão, Pisque, é todo o pessoal do 048. Não tenho medo de errar. Tá? Confiram quem é que trabalhavam no segundo escalão dentro de uma Inclusive o São secretaria. Camilo. Inclusive o São Camilo. Está todo ali. Por isso esses problemas todos, e a gente vai aventar mais um problema ali na hora da Otto Bem ali, que você disse que tem. A gente fala mais um pouquinho daquilo ali, que tem um caos para contar. Mas, gente, Só para complementar sobre a calçada. Eu também andei, como dizem que a gente não Mergulhou estuda, a gente não estuda, eu fui a fundo. Eu liguei para alguns setores da prefeitura perguntando sobre a regulamentação de obras em calçadas e assim. Não existe uma regulamentação a seguir do artigo 34 do Código de Posturas. Diz que não pode atrapalhar a calçada, a via pública, mas não diz como se faz. Quanto tem que ser reservado e a forma de proteger. Exemplo, O Henrique falou. vai a Balneário Camboriú, qualquer obra. Mas existe, o cara é cara. super protegido. É só pegar como exemplo aquela legislação, Mas regulamentar
E não existe Mas o tributação secretário falida. esteve aqui há 6 meses, disse que ia Não. regulamentar. Não, desculpa, o secretário esteve aqui há faz 8 meses, foi dos primeiros secretários que a gente foi. entrevistou, recebeu aqui no programa. Os manuais devem estar ainda sendo elaborados. E há uma falta de Os entendimento. amanuenses devem estar escrevendo os Deve estar manuais. usando por mimeógrafo. Isso. E ainda há uma falta de entendimento sobre a aplicação. Eu conversei lá na CEPROT e na SAM. E vamos dizer, empurra para o outro. Só isso. No fundo, ninguém Ninguém sabe quem é o responsável. Isso é que nem cachorro que tem 2 donos, morre de fome. Mais ou Mas deixa eu dar um exemplo maravilhoso. É a CEPROT que libera, isso que nós vamos ver na Autobem, que libera, a cidade tem dezenas de obras desse tipo. Nós já temos problemas de mobilidade, onde nessa da Autobem, esta é escandalosa. Tem outra na esquina Da 15. Com expedicionário. Com o expedicionário rosto, estão construindo 2 prédios. Um em frente ao outro. Um na frente do outro. Num ponto já Não, mas estrangulado. agora eu vou te dizer. Eu estive presente lá, quando tinha um caminhão descarregando concreto, e veio o guarda pretoriano daquele para multar. Sacou Autorização. o bloco para licença. multar, chegou lá, o cara apresentou uma Autorização. autorização do chefe dele. Então, o entendimento é fantástico. Mas os senhores. Do Detran. O Detran é para cuidar do trânsito, não para piorar o trânsito. E para piorar, eu vi uma entrevista hoje do secretário do sargento, O Sardinha? o chefe da Guarda Pretoriana, Tainha. o Tainha? Sargento Tainha. dizendo que era uma reportagem num canal concorrente nosso sobre violência no trânsito, acidente Que aumentou no o número de trânsito. acidentes, em 24%. E o que ele falou? Que o pessoal de Joinville não está, os usuários não estão conscientizados. Quem não está conscientizado É ele, é o me senhor, desculpe. é seus assessores, é o pessoal do Detran. Vocês é que não estão conscientizados. Por isso que acontece muito Eu acho que você acidente. entendeu mal a palavra, viu? Será? Não. É Tem tão mais certeza? fácil culpar os outros, buscar escusas. Vou mostrar a Mas, auto mas, mas, mas faltou uma coisa, a gente está devendo uma coisa para o telespectador. A gente apresentou aqui que a prefeitura, as obras na prefeitura velha tinham problemas, nós mostramos os problemas, veio aqui o secretário e se mostrou preocupado com aquilo, apresentaram uma solução que talvez não seja mais fantástica, mas foi positivo, é um avanço Foi, ou não? foi positivo. Foi um avanço, né? Sim. Muito bem. Então tá certo. Então vamos prosseguir, porque na Autobem nós flagramos lá um caminhão, é uma obra privada, né? Privada. E um caminhão, olha aí. Não, vários. É verdade. Esse é o da Autobem. Esse é da Autobem. É ali naquele, um edifício está sendo... Do lado da Droga Raia. Isso mesmo, bem no lado da Droga Raia. E é um terreno Olha aí, com ó. grandes dimensões, Olha aí, né? ó. E Olha o ali é cidadão anda. crônico porque eles acabaram. Olha, onde o cidadão anda ali, ó. Tá aí, portanto. Secretário, esse é o pessoal que não tem consciência. Olha aí. E aí está... Então é o seguinte, nessa obra, por incrível que pareça, viu, Henrique, você é testemunha disso, está fechado durante todo o expediente comercial. Durante o expediente comercial, a construtora lá Os cones, alugou A rua. metade da pista. E fechou o passeio. E mais, poderia, e aí é que falta fiscalização, falta bom senso, viu, Arno? Porque Onde é que tem eu- lá um showroom, o showroom tem que ter, Terreno lá. para vender Primeira os coisa, apartamentos. primeira coisa. Primeiro eu e depois o resto. Então tem um showroom que, na minha opinião, deveria ser demolido, servir de pátio para aqueles caminhões pararem ali. Entendeu? Como é que vão licitar aí o transporte, o estacionamento rotativo com todas essas obras em lugar de estacionamento, hein? O Arno, está tudo Isso. bem. Não, a pergunta Pode. faz sentido, mas isso vai ter que ter, a obra sempre vai ter que ter. Sim. O que Vai tem ter, que ter claro. é uma normatização Ação. coerente, E- tá?
para você conviver. Claro. Evidentemente que nós vamos ter dificuldade, não há dúvida. Claro. Obras, Agora, é obra. É obra. Impacta. Agora, você não tem fiscalização, que nós falamos aqui Zero. no começo do programa, não é? Fiscalização zero. A fiscalização, infelizmente, não existe. Você acabou de dar um exemplo aí na questão que não casa. Um vai lá para multar, o outro já mostra Não a coisa. existe coordenação. Da mesma secretaria. Não tem coordenação nenhuma. Falta Isso planejamento de obra. Foi o que eu falei. Precisa uma... E olha, prefeito, vou falar uma coisa aqui. Prefeito, preste bem atenção. Há um boicote muito grande a este governo e esse boicote está dentro da prefeitura. Muito bem, nós temos uma outra imagem, mas daí é uma obra normal, né? A Companhia Águas de Joinville está fazendo uma obra ali na rua São Paulo, me parece que ali é o Rio do Sul, só que ali, o que acontece? Nesse caso ali, o inconveniente não é a obra que, como o Henrique bem mencionou, Falta de sinalização. elas são necessárias. O problema é o horário, né? A obra ali bem no horário de E o contrário, né? A hora que pode fazer, É. pode, né? Aí, É o contrário. aí uma fila gigantesca de carros, uma das pistas ali de São Paulo, para quem não lembra, é sentido único, Essa é né? uma obra da... Águas de Joinville. Eu não sei que Aonde Só o tipo... caminho. Mas aí, eu não estou defendendo aqui A, B, C ou D. Às vezes há necessidade. Sim, claro, Não tem claro. como. Você tem que até mudar o trânsito. Urgente. Urgente, claro. E aí causando um transtorno Vamos danado. generalizar. Agora também, por outro lado, a gente pode fazer justiça também. Na Anitta Garibaldi, que o PISC cobrou muito, as obras à noite estão acontecendo. Eles fecham lá um trecho Ótimo. gigante. Ótimo, parabéns. E eles trabalham à noite, Ótimo. né? Eu acho que a gente Mas- tem que deixar claro, e aí, como o Enio falou, aqueles alertas que a gente tem feito no programa com relação à calçada da prefeitura antiga, a prefeitura reagiu, tem obra sendo feita à noite, tem Tá muita certo. coisa feita, mas tem muito mais a ser feito e o nosso papel é seguir informando, mostrando, identificando Passando a limpo. os problemas que tem, passar a limpo isso daí. O- Doa quem doer, incomoda quem incomodar. Ô Jorge, as mudanças são visíveis, né? Sim. Por exemplo, como o telespectador me falou, elogiando a Avenida JK, que hoje está sendo bem cuidada. Joinville está voltando devagar ao que era 20 anos atrás. Né? E nós aqui no programa estamos torcendo para que dê certo. Estamos torcendo, viu, Jorge? Sim, claro. Para que as palmeiras carecas saiam, para que a gente possa mostrar na abertura do programa. Né? A estátua. Estalta. O braço braço volta. da estátua. O braço o braço volta. A O programa espingarda. do Maneta. A espingarda. Vamos para o terceiro bloco? Vamos sim, a gente vai dar uma paradinha. Eu quero convidar você para seguir as nossas redes sociais, Facebook, Passando a Limpo Joinville. Procure assim, Passando a Limpo Joinville no Facebook e também no YouTube. No YouTube você faz a sua inscrição, no YouTube Passando a Limpo Joinville. Dessa maneira você vai com certeza poder ter acesso a todos os programas na íntegra. A gente para um pouquinho e já voltamos com a última parte do Passando a Limpo de hoje. Estamos de volta com o Passando a Limpo pela TV BE e também pela TV da Cidade. Muito obrigado a você que acompanha a gente todas as semanas. O Pisque, nossa equipe surpreendeu mais uma vez ao flagrar ali você lembra ali, ó, Marinho Lobo? É Pedro Pedro Lobo, né? Lobo. Pedro Lobo. Ali pertinho do Shopping Miller. Olha só as condições. A falta de... Não, deixa eu só fazer um parênteses. Faça. Mostrando ali, pode Olha mostrar. aí. Olha só. Mostra ali. Isso aí é no centro de Joinville, numa área nobre de Joinville. E não é só isso. Você vai ver só a quantidade de imagens que nós captamos ali. Eu não sou especialista no Tudo no mesmo assunto, local. né? Mas não deve ser nada seguro esse tipo de fiação desse jeito, né? Olha isso, gente. Uma verdadeira macarronada. Olha o chão, olha o passeio. Pedro Lobo com a Jacob Richtling. Mas não é só ali, em todo lugar está assim. Não enxerguem assim, isso vejam como uma parte da cultura da cidade, isso é arte pura, é uma obra contemporânea que representa a violência urbana, e aí o que a gente está vendo aqui é só isso, a fiação, toda essa destruição, essa falta de carinho, isso é obra, é arte pura. Agora, o que nós temos batido aqui é a falta de fiscalização. Eu pergunto, contrataram aí meia dúzia de engenheiros
para tomar conta das subprefeituras. Eu acho que podia fazer, olha, uma grande economia para a prefeitura, porque não é possível que eu seja subprefeito de uma área. Isso aí não é de agora, não. Isso aí já é meses. Hã? E ninguém resolve, ninguém faz nada. O que os caras fazem? Não utiliza o corpo técnico que existe dentro da prefeitura, que Usa. conhece a cidade, conhece as regiões. Na realidade, a sensação é que estamos numa cidade que não tem dono. Porque isso, quando tem dono, quando tem alguém que olha... Faz tempo, hein? Sim. Roubaram a faz nossa cidade. tempo. Roubaram a fiação outro dia de uma E praça, abandonaram. 300 mil reais de prejuízo para o contribuinte. Aonde? A fiação numa das praças da cidade Mas foi é roubo retirada. mesmo. Então isso aí é... Mas você mostrou aquilo ali só para... Na outra bem está assim, perto dali, ali perto. Olha, da- eu gostaria sinceramente que o secretário responsável por essas autorizações absurdas que acontecem na cidade viesse aqui. Dá uma voltinha na rua, vem aqui. Porque no século passado, na década de 80, ninguém fazia uma obra, não era dado alvará de início da obra, sem ter o tapume, sem ter, no mínimo, aqueles dados que você falou, um terço do passeio, no mínimo, livre, Protegido. e com cobertura, E protegido. e com proteção para a queda de material. O que não está havendo agora, ainda complementando aquilo que eu falei, é o entendimento entre a Secretaria de Obras ali, que vai fazer uma obra, e a CEPROT, porque tem que haver um entendimento, entendeu? Tem que haver. Em determinados momentos, eu falo, aguarde mais um pouco. Todos os Não secretários dizem constantemente que eles têm reuniões semanais, Não lembra? adianta. Não Constantemente. adianta fazer reunião. Mas essa coordenação não está acontecendo. Não existe. Não Ainda existe. defendo que a fiscalização deva ser um órgão separado Eu desafio agora. de quem fornece os alvarás. Eu desafio agora a Secretaria de Infraestrutura trazer aqui o diário de obras da Rua Albano Schmidt e da Rua Helmut Falcão. Desde o início. Desafio eles trazerem aqui. Não tem. Com assinatura de diário de obras. Não tem? Diário de obra. Você que é engenheiro, não tem mais diário de obras? Não, agora é o semanário, como é que é? O semestral de obra. Ah, é? É, por 6 meses só. É de 6 em 6 meses. Não, mas oficialmente não tem que ter um Claro que diário. tem que ter, O óbvio. diário de obra, Tem tudo que- que óbvio. acontece na obra. Óbvio. Tem que ser obra tem que registrado. ter De bom e de diário de ruim obra. tem que se escrever. Então, e quero saber mais. Como é que ele paga? E quero saber mais. Dê o nome do engenheiro fiscal da prefeitura responsável pela Albano Schmidt. Pois é, mas Que eu como é que quero ele paga? marcar uma audiência com o prefeito e pedir aumento pro cara. Aumento salarial. Que é isso? Como é que se paga sem um diário de obras? Tem que ter uma medição ali. É lógico? Henrique, nós somos do tempo onde na ART atrás existia um campo para preenchimento do diário de obra. É verdade. Olha só, Tá velho? faz tempo, hein? Muito bem, gente. Vamos prosseguindo aqui enquanto a vela segue queimando. Ih, essa vela vai queimar. San ó. Camilo, San Camilo. São Camilo, né? São Ele Camilo. é o. Qual que é as causas que. Dos enfermos. Dos enfermos, tá certo. Mas no caso de eles não são os enfermos, são as empresas enfermas. E não são poucos os relatos aí, tá em detalhe para você, Isso aí Abel. vai dar pano para muita manga ainda. Ô, Jordi- Ou para muita vela. Jordi, parece que nós temos uma novidade em relação ao código de ética. Conta essa história para a gente, que eu não entendi direito. Na realidade, o Conselho da Cidade, do qual, inclusive, o arquiteto Arno Kumlen é membro, constituiu o seu Conselho de Ética. É muito interessante o Conselho de Ética, porque temos que lembrar duas coisas. A primeira é quando alguém sente a necessidade de criar um Conselho de Ética, é porque alguém está preocupado com a ética do Conselho da Cidade e os seus participantes. Eu gostaria de lembrar aqui a Lei Complementar número 380 de 2012, no seu artigo 15, que diz: a função de conselheiro é considerada serviço público relevante. Eu não imagino que ninguém com esse perfil não seja alguém idôneo Só pode. e com ética, certo? Então, acho interessante essa preocupação com a ética.
Eu acho que nós teríamos que ficar atentos a isso. Por outro lado, o Conselho da Cidade não tem nada mais urgente que ficar discutindo a criação de um Conselho de Ética e isso tudo, ou tem que regulamentar a área de expansão sul, tem que resolver, regulamentar claro. a área de expansão leste, que são muito mais importantes. Tá aí, portanto. Um alerta. Mas isso aí é interessante, porque, sem citar nomes aqui, Não precisamos. Tem, Não tem precisamos CPFs citar e nomes. CNPJs. podemos citar, por exemplo, que antigos conselheiros ou presidentes do conselho se beneficiaram com mudança de zoneamento, ou não? Teve, claro. Existe alguma dúvida? Por isso que é importante um conselho. Existe alguma dúvida? Eu vou ficar calado porque eu posso entrar com um processo, pode entrar com um processo, como eu sou conselheiro, agora existe um conselho de Agora ética. você está correto? Cuidado. Agora eu posso... Cuidado que você pode levar uma eu posso- pedrada na eu cabeça. posso- Essa ética já foi aprovada? Foi aprovada e ontem estão eleitos agora, parte, por exemplo, do movimento popular, existe um representante eleito. Então agora Tem quantos conselheiros de ética? são 7 membros do Conselho de Ética. Vamos puxar a ficha deles, vamos. Olha, eu não sei, eu prefiro ficar agora em silêncio. A minha pergunta é se o Conselho de Ética não é uma maneira de querer calar as pessoas. Exatamente. Bom, vamos deixar correr. Vamos. Depois a Vamos gente passa acompanhar limpo. de perto. Deixa eu só Depois fazer a gente passa limpo. Deixa eu só falando em conselho de ética, só fazer uma pergunta voltando ao Maneta. Eu não entendi muito bem, voltando ao Maneta. Sim. Uma empresa se encarregou de fazer o restauro. O prefeito aqui elogiou. Sim, adotou. Fazer, O claro, monumento, mudou o sim. piso, etc e tal. Na hora de consertar o Maneta, está fazendo o que o Arno está fazendo agora. Lavou as mãos. Pôncio Pilatos. É muita responsabilidade. São Camilo. Olha, nós somos, né, impressionante o amadorismo, não é nem amadorismo, se fosse o amadorismo existia até uma, né, mas não tem, falta um amador, não funciona nada. Pisque como por 9 mês, Está nascendo a criança. Está nascendo a criança. está nascendo a criança, como é que vai nascer essa criança? Eu acho que... Passou e tem quase ma- 20% do tempo do mandato. E tem mais uma coisa, viu? Eu me preocupa muito. O secretário esteve aqui, o Borba. Você saiu bem aqui, conversou. Isso eu preferia que ele saísse Explicou mal. algumas coisas inexplicáveis, mas Pois é. tudo bem. Mas assim, ó. Os processos administrativos do Rio Matias. Ah, porque tem que formar comissão. Quando forma comissão, a coisa vai. O Jorge tem que fiscalizar isso. Tem que acompanhar. Para o bem do próprio prefeito, que herdou esse problemão, e daqui a pouco vão vencendo os prazos, e Vai aí... prescrever. Pois é, alguém sabe aqui dizer como é que anda esse... O secretário informou que isso está seguindo o seu processo e eu acho que para o próximo programa trazemos outra vela para nós esperar que o San Expedito, que o padroeiro das causas impossíveis, resolva o problema. Deram uma do Rio Matias. arrumadazinha ali, agora tudo bem, tá legal, deixa assim. Vai Não. ficar assim. Não. Então, Gente, teremos duas velas semana que vem, então. Sim, vamos. São Camilo e São Expedito. Ô, Pisca, essa vela é de 7 dias, será não? Não, essa Não, vela é aqui mais. é para durar até o dia 31 de dezembro. Opa, então ela vai longe, tá Mas tranquilo. ela tem um prazo de igualdade. Até Muito 30 bem. dias tá bom. Vamos fazer o seguinte, vamos rodar a vinheta do nosso Cachoeira agora? Jorge na conversa aqui, porque a gente está aqui querendo colaborar, contribuir com ideias. É evidente que a gente sabe que essas ideias não são tão simples de se colocar, mas algumas delas podem eventualmente ser aproveitadas, né? E o Jorge recomendou algumas imagens do Rio Sena em Paris, Jorge, é isso? Na realidade, vamos lembrar duas coisas. Um dos objetivos do programa é propor, lançar ideias, lançar debates, passar as coisas a limpo.
O Rio Sena é um rio famoso que atravessa Paris de fora a fora, e Paris, a cidade de Paris, e aí tem umas imagens interessantes, onde nós vemos o Rio Sena convertido numa praia. Todos os verões, de entre junho e setembro, a cidade de Paris leva areia para as margens do rio, converte a cidade, o rio numa praia, as crianças fazem castelos, as pessoas tomam sol. Não imagino cachoeira assim. Tem até nudista ali. Não, tem de tudo, tem de tudo. Não imagino cachoeira assim, mas é importante essa mensagem do rio como espaço de lazer. Dá para fazer. Exatamente. Claro que dá. Tá? Mas eu acho que a ideia é essa, mostrar essas imagens do Rio Sena convertido numa praia com palmeiras em vaso que depois são recolhidas. Então, temos que sonhar. Se nós queremos uma cidade melhor, se nós queremos um cachoeira limpo, se nós queremos um cachoeira de volta com remo, com barcos, com desportos náuticos, com certeza que não vai ter um jacaré lá, um deck de jacaré boiando no meio do rio. Mas o rio é um espaço de lazer para a população. E se for ver imagens mais antigas do Sena, era uma coisa horrível. Sim. Né? Tem uma época ali que era horrível. Sim. Olha como é que deixaram. Mas viu, Jorge, você falou em clube de remo. Sim. Joinville tinha 2 clubes de remo tradicionalíssimos. Cruzeiro e... Não, nada de Cruzeiro. Não, Cruzeiro Cachoeira. não é? Cachoeira. E Clube Náutico Atlântico. Cachoeira. A sede do Cachoeira era de frente àquele famigerado prédio verde, onde está a barca. Sim. E outro no final da Jerônimo Coelho. E o outro... O último prédio da não era na esquina. Coelho, Na esquina. O outro do lado da Secretaria de Educação. Isso, no final da Itajaí, Jerônimo Coelho. Itajaí com o Jerônimo Coelho. Era o Atlântico, que se fundiu, acabou se fundindo com o Clube Cruzeiro do Sul. Cruzeiro, isso que eu falei. Que era clube de basquete, Sim. futsal e vôlei. Eu joguei pelo Cruzeiro, basquete e voleibol. Aquele dentista foi um baluarte deles lá, esqueci o nome dele, muito não foi famoso. tão baluarte assim. Não, mas ele foi. Não, eu cheguei foi. aqui, ele era. Eu estava falando do Dr. Plácido Alves? Plácido Alves. Não foi o baluarte. Não foi o, mas foi um dos. Por quê? Você tem bronca dele? Não tenho bronca. É que acabou o Cruzeiro. Acabou em nada. Ah, sim, mas. Não, acabou em nada. Aí ele também. Então, hoje se ele você não é soubesse nada da mais. história, você não falaria isso. Não, pois é. Não, mas fala. o período que eu cheguei Tudo bem, aqui, não. ele era um cara que. Não, mas não estou dizendo nada contra, mas Então tá bom. acenderam a vela para o Cruzeiro. Ali Tá bom. ajudei a descer Não barco tem que vender. na rampa do Cruzeiro. Ajudei a descer lá na minha No juventude. Atlântico ali. Ali, ajudei a descer barco ali naquela rampa. Final da Jerônimo Coelho ali, ao lado daquela quadra do Cruzeiro ali, que existia aquela quadra do Cruzeiro. Tu era remador? E mais uma. Não, meu irmão que era. E mais uma. Tinha a raia, disputavam corridas de Joinville no Rio Cachoeira, Emílio Stock Sênior. Ali, quando termina ali a Ademar Garcia, tem uma chaminé alta. Tinha lá eu acho que era uma calheira, alguma coisa que tinha ali antigamente. Ali ficava a raia. E era transmitido, na época não tinha TV, mas era transmitido pelo rádio. Lembro de algumas no Espinheiro. Tinha o Campeonato Catarinense Isso. de Remo, participava o Clube Náutico América de Blumenau, Marcílio Cachoeira, 2 de Florianópolis. 3 de Florianópolis. 3? Cachoeira e Atlântico de Joinville, o Aldo Luz, o Martinelli e o Riachuelo de Florianópolis. Isso. Disputava o Campeonato Estadual de Remo. Aliás, o Remo foi o início também dos grandes clubes de futebol do Rio de Janeiro. Flamengo e Vasco. Flamengo e Vasco. Botafogo, Isso. Regatas. Clube de regatas. Clube de regata. É isso aí. Aprendemos hoje que o Osni Pisque jogava basquete em que posição? Ala. Eu lembro. Ala, muito bem. Campeão da cidade. Mas eu não tô. Só... Ganhamos no tapetão, mas ganhamos. Foi no... Importante que a medalha foi pro peito. Pois é, gente, olha. Mas a ideia de trazer essas imagens do Sena é justamente mostrar o rio como espaço de lazer. E acho que essa deve ser a recuperação do Cachoeira como um espaço de lazer, de natureza, de permitir que a cidade recupere esse eixo de desenvolvimento que é o rio. Inclusive, essa no verão, encostam ali naquelas praias algumas barcas piscina, onde
são públicas essas barcas piscinas no centro. Muito bem, gente. Nós estamos chegando ao final de mais uma edição do programa Passando a Limpo, meu querido Pisque. Campeão de basquete, não quem pode diria? ser. E a vela vai ficar acesa ou a gente vai apagar? Vai Vamos ficar. deixar apagar sozinho. Então tá bom. No próximo programa nós temos um assunto importante também para levantar, sobre uma licitação sobre, o Arno já deu uma olhada hoje, Não tenho ainda um parecer Opinião formada. completo disso aí. mas uma licitação que a Secretaria de Infraestrutura do Governo do Estado está fazendo na área marítima. Isso, uma viabilidade técnica e ambiental aí de uma hidrovia. Acompanhar de perto. Boa noite, Pisque. Boa noite, telespectadores. Boa noite, Henrique. Boa noite, Boa noite. Jorge. Boa noite, Arno. Boa Cuidado noite. com o Conselho de Ética. Vou Cuidado. ficar bastante silêncio. Ele é Alexandre, boa noite. Boa noite. Boa Olha, noite a todos. o programa Passando a Limpo fica disponibilizado no YouTube e também no Facebook. Semana que vem tem mais. Tchau, pessoal.